Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer estar ministrando a palavra do nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus de paz, de amor e de esperança, que nos dá a oportunidade a cada manhã de desfrutar, né, e contemplar a glória dele, seja nos céus ou na terra. Nós podemos olhar todas as coisas que o Senhor formou, todas as coisas que o Senhor, através da sua palavra, através da manifestação da sua glória, testificou através dos séculos e dos tempos que já se passaram. Então eu quero compartilhar com a amada igreja um texto que certamente falará conosco. Primeiramente, eu quero orar por este lugar, a qual é gravado e transmitido as mensagens do Ministério Sementes de Cristo e do programa Semeando em Vidas. Este é o propósito destas sementes, amados, que a palavra seja lançada como uma semente que cai em solo fértil. E se o teu coração for um solo fértil, certamente ela germinará, ela crescerá e frutificará. Este é o propósito da palavra de Deus, que ela caia em solo fértil, que é o teu coração, que ela cresça e frutifique e dê muitos frutos através da palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, eu oro neste momento por cada pessoa que representa, Pai, esta TV, cada pessoa que trabalha aqui neste lugar, Pai, ao Tiago, que representa, Pai, a administração deste local, e os demais, Pai, funcionários, Pai, que nos tratam com muito carinho e com muito zelo. Obrigado pela vida deles, obrigado, Pai, por este canal de bênção que através disso, Pai, pessoas podem ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Eu consagro a vida deles ao Senhor, de todos eles, Pai, dos seus familiares que trabalham neste lugar, para que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa também, Pai, tocá-los pelo Teu Evangelho, pela Tua poderosa palavra, meu Deus, e que eles possam, sim, dar testemunhos do Seu poder, da Sua glória, da Sua majestade e o que o Senhor é capaz e suficiente para fazer na vida deles, Pai, na história de vida de cada um deles. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quero compartilhar, está no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus diz assim, capítulo 41, do versículo 1 ao 4, primeiramente. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em sua segurança, por uma vereda que os seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Aleluia. Versículo 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Que palavra poderosa, qual o profeta Isaías nos traz através dessa passagem em que o texto intitula O Deus suscita o Redentor.
Então, quando o Redentor vive, quando entendemos a plenitude, o poder, a majestade desse Deus, amados, nós podemos descansar e esperar as mãos poderosas do Senhor, o poder manifesto do Senhor em nossas vidas, em nossa trajetória de vida. A palavra de Deus diz, ele começa com uma intenção de colocar o eixo e os pingos nos is, digamos assim, para que nós entendamos. Ele começa a dizer: calai-vos perante mim, ó ilhas, ó povos, removem as suas forças, e os povos removem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujo os passos segue a vitória, olha o que diz no versículo 3. Persegue-os e passa adiante em segurança, pois uma vereda que os seus pés jamais trilharam, algo que jamais conheceram. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. O Senhor estabelece, e Ele está dizendo aqui, que desde o princípio Ele formou todas as coisas, Ele regeu todas as coisas, Ele estabeleceu todas as coisas. E até mesmo desde o princípio das nossas vidas, Ele estabeleceu, Ele outorgou que eu e você viéssemos a viver, a ter vida. Ele outorgou e conheceu, nos conheceu, desde antes do ventre das nossas mães, antes que os nossos ossos fossem formados, antes que a nossa anatomia, o nosso corpo instituísse uma forma, como um feto ainda, Ele já nos conhecia. Que poder, que Deus é esse, amados? Talvez a ciência, alguns estudos seculares possam interpretar. Não há possibilidade disso acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Ele formou todas as coisas. Então aquele que instituiu e formou, constituiu, aprovou, estabeleceu, é suficiente e capaz de entender ou, na nossa formação, saber como nós somos ou éramos antes mesmo do nosso nascimento. Então, quando Ele institui isso, Ele está dizendo que está em pleno domínio, controle de todas as coisas, que é soberano sobre céus e sobre terra e tem pleno domínio sobre as nossas vidas e sobre o que está acontecendo no mundo. Talvez eu e você ainda nos questionemos falando como pode esse Deus ter domínio sobre céus e terra e o que está acontecendo na terra, nos países em guerra, ou nos países que há miséria, fome. Amados, Deus instituiu para que nós trabalhássemos após Adão, que nós trabalhássemos e arássemos a terra para que tivéssemos o sustento. Primeiro, a formação do Éden, ou do Jardim do Éden, a qual foi colocado Adão e Eva, houve um decreto de Deus que eles não comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente que personifica Satanás enganou Eva. Mas os olhos dela foram atraídos pelaquele fruto, e de Adão também, porque após ela comer, deu ao seu marido. E nessa instituição do primeiro Adão, ou seja, Adão homem, Eva mulher como mulher, já foi instituído um parâmetro, um decreto de Deus inabalável e poderoso. Certamente ele esperava, ele queria que eles não desobedecessem, mas ele sabia que eles iriam desobedecer, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares e conhece e tem domínio sobre toda a ciência e sabe o que as palavras que vão sair da minha e da tua boca antes mesmo que elas saiam. Você já imaginou? Que Deus é esse que nós entendemos ou servimos ou temos o título de filhos, co-herdeiros com Cristo? Se você entende isso, amados, é muito mais e muito maior do que simplesmente um nome gravado num outdoor, numa placa ou no seu carro. Deus é fiel ou Deus é o meu Pai.
ou Jesus Cristo é o Senhor, amém, esse nome é poderoso, está acima de todos os nomes. Mas se esse nome for gravado, intitulado na sua camisa, no seu carro, simplesmente porque você acha que aquele adesivo tem poder, mas como você honra aquele nome, como você honra esse Deus que está falando, que é soberano sobre toda a terra, sobre todos os preceitos, sobre todos os domínios, onde os reis viram pó na presença dele. Ele está dizendo que todos os governantes, tudo que há poder na terra como princípio de governo terreno, homem, carnal, não tem poder maior do que dele e jamais terá. Ou seja, o domínio do Senhor é muito mais elevado e muito mais intenso. Ou seja, se nós, como cidadãos, como brasileiros, como homens tementes a Deus e mulheres, confiar plenamente nesse Deus vivo, certamente Ele mudará a história da nação brasileira. Certamente Ele mudará a história de Santa Rita do Araguaia, de Alto Araguaia, do estado do Mato Grosso, do estado de Goiás. Certamente Ele fará uma obra tremenda. O detalhe é como nós entendemos quem é este Deus soberano. Ele é somente o nosso supridor, somente aquele que nos abençoa? Não. Ele é a plenitude, Ele é a primazia dos tempos, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Quando esta palavra é decretada em vários textos da Bíblia, eu, o Senhor, Ele está falando que não há ninguém maior do que Ele. Ele é o Criador, o excelso Criador, o que fez e constituiu todas as coisas, e através do poder dele, todas as coisas aconteceram. E no versículo 9 ele diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e disse, Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está falando, amados, que em todo tempo da tua trajetória, quer você acredite ou não, quer você confie em Deus ou tenha os seus poderes, supostos poderes, seu dinheiro, sua grandeza, ou já nasceu num berço, ou nasceu numa família que já tinha muitos recursos e você não precisou clamar a Deus para ter o teu sustento, para ter a tua casa, para ter a tua vestimenta. Então, desta forma você cresce sem entendimento que esse Deus soberano é o nosso supridor. Ele está falando que eu sou o teu Deus, que te fortaleço, te ajudo e te sustento. Ou seja, esse Deus que nós estamos falando, a qual eu estou falando, me referindo, é um Deus que é soberano sobre céus e terra e que te sustenta, que te anima, que te dá força e que te sustenta com a sua destra fiel, quer você acredite ou não. Em toda a sua trajetória, quem te deu força foi Ele. Talvez você fale, não, eu fiz muito exercício físico, eu me alimentei bem, eu reguei o meu corpo com o melhor da terra. Mas quem deu o melhor da terra? Quem estabeleceu tudo que foi constituído na terra? Quem estabeleceu todos os frutos, todos os alimentos? Quem tem poder para manifestar isso no solo, na terra? Quem nos dá a água? Quem nos dá a chuva? Quem nos tem permitido usufruir de tudo isso? Esse Deus soberano, não é o homem. Não foi o homem que instituiu a terra, não foi o homem que instituiu céus e terra, as chuvas, os mares, os ventos, os rios, os grandes mares. Não foi homens. Homens usufruem daquilo que é a perfeição máxima, daquilo que Deus estabeleceu. Então, amados, que eu e você, nesta noite de segunda-feira, possamos entender que independentemente do que você esteja passando e de quem você é, esteja você bem ou mal nesses dias, esteja você passando por situações difíceis ou esteja você, desculpem, amados, esteja você em situação muito agradável, esteja você com muitos recursos ou esteja você com poucos recursos, Ele é o Senhor e continua sendo o Senhor, aquele
que te fortalece, que te ajuda e te sustenta com a sua destra. Se nós confiamos nesse Deus, amados, se nós entendemos esta grandeza, esta majestade do Senhor, você não olha para outros deuses ou busca outros subterfúgios ou outras coisas, outras intenções. A sua mente vai fluir num Deus tremendo que é soberano sobre todas as coisas e que pode te fortalecer, te ajudar e te sustentar em todo o tempo. Ele é a primazia dos tempos. Confie plenamente nele, amado. E entenda que a dependência sua tem que estar no Senhor. A confiança sua tem que estar no Senhor. E a esperança sua deve permanecer nele. Aguarde nele, confie nele. E em todo tempo, se você obedecê-lo, ele será sempre o teu supridor, aquele que te fortalece, te ajuda e te sustenta. Que você confie plenamente nesse Deus poderoso, que tem domínio sobre todas as coisas. Confie, somente confie, amados. Creia nele. Exerça a obediência a esse Deus vivo, a palavra dele. E você verá frutos desta obediência. E você verá quão tremendo é o Senhor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te cure, que Ele te liberte se há algum ponto de libertação, que Ele te cure se há alguma enfermidade, que Ele possa te abençoar se você necessita de uma bênção nesses tempos. Agora, amados, por favor, não confunda bênção com presentes. Deus abençoa a quem Ele quer, a hora que Ele quer, e é um prazer do Senhor em abençoar, mas você precisa confiar nele, você precisa ser obediente à sua palavra, para que seja um prazer no Deus vivo em te abençoar, como um pai que ama o seu filho. Abençoar o filho que é obediente, abençoar o filho que conhece e entende que ele é a nossa única esperança. Que a graça, que a paz do Senhor e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja comigo e com você nesta noite, na tua casa, para a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.